Olá, pessoal! Hoje, dentro do Setembro Amarelo, eu vou ter mais uma fala com vocês sobre o lema, que é Agir Salva Vidas, e o nosso papel junto ao outro, né? Junto às dores do outro, aquele comportamento que a gente deve ter de auxílio e de empatia. E para nós exercitarmos a nossa empatia, a gente tem que trabalhar dentro de um comportamento não agressivo, dentro de uma fala sem agressividade, dentro de uma fala empática. Muitas vezes a gente sabe que pode ajudar o outro e a gente até oferece o nosso ouvido, né? Oferece uma escuta ao outro, mas a gente não faz o trabalho completo, porque a forma, talvez, como a gente expressa os nossos sentimentos, a nossa opinião, pode ser um pouquinho alterada e vai levar o outro a não nos entender aquilo que a gente está dizendo ou entender de uma forma diferente. Nós temos que ter ética e cuidado até na nossa fala com relação ao outro. Como que essa fala deve ser, né? A gente fala muito em empatia. Toda vez que nós formos nos dirigir ao outro com um aconselhamento, ouvindo, né, nos colocando à disposição, nós temos que refletir de que forma que eu queria ser abordada. O que eu gostaria que dissesse para mim se eu tivesse naquela situação daquele outro, né? Isso é empatia, é a gente poder se colocar no lugar do outro e oferecer a nossa ajuda. Às vezes, né, tem pessoas que vão ajudar e dizem assim, ai, mas isso é bobagem, não é nada, tu tem tudo, né? Não é isso que a pessoa precisa ouvir. Ela está em sofrimento mental, ela está em sofrimento emocional. Mesmo que ela tenha tudo, o fato de ter tudo, né? Não sei exatamente o que é esse tudo, mas o fato de ter tudo não nos exime de nós termos um sofrimento mental e emocional, né? O sofrimento, ele é independente de cultura, de posição social, de gênero, de idade, né? Ele é independente de tudo. Simplesmente o transtorno mental acontece, né? Em qualquer situação, em qualquer lar, em qualquer ambiente. E aí a gente não pode chegar e dizer para a pessoa, ah, por que tu tá assim, isso é besteira, tu tem tudo. Não, a gente tem que se colocar no lugar dela e ver que ela está passando por um adoecimento emocional e o que ela precisa ouvir, né, são palavras diferentes daquele minimizar o que ela está sentindo. Então a gente pode escutar, olha, eu tô aqui para te ouvir, o que tu tem para me falar? Né? Quem sabe tu faz assim, quem sabe tu procura uma ajuda especializada. Quem sabe tu resolve isso dessa forma, sempre com muita ética, com muito cuidado, sendo o mais discreto possível, porque quem está em sofrimento emocional às vezes não quer que outras pessoas saibam. Então a gente também tem que cuidar para não ser invasivo naquilo que a pessoa tá sentindo. Então, o comportamento, a troca de informações sem agressividade é o mais importante. Às vezes a pessoa tem um tom de voz alto, eu sou uma pessoa que eu tenho um tom de voz muito alto. Então, às vezes eu tô falando uma coisa, pode até pensar que eu tô brigando, mas não é, a minha voz é alta. Então a gente tem que se policiar, tem que chegar com cuidado naquela pessoa para não espantar ela, mas sim fazer aquele nosso propósito que é ajudar ela naquele momento de dificuldade. E a gente sabe, mais uma vez eu reitero, que o comportamento suicida a gente consegue extinguir ele se a gente oferecer a nossa ajuda. Muitas vezes aquela pessoa que está no fundo do poço, que está depressiva, que está triste, que está sofrida, ela precisa de uma palavra amiga, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de um foco. Se a gente não souber o que vai dizer, pelo menos a gente pode orientar a procurar os serviços especializados. O que a gente não pode é fechar os olhos e dizer que isso não é meu compromisso. É nosso compromisso, sim. Nós temos o compromisso conosco e com o outro que está ao nosso redor. Torno a dizer, não importa onde esse outro esteja, se é da nossa família, se é amigo, se está no nosso ambiente de trabalho, de estudo, qualquer lugar, nós temos obrigação de estender a nossa mão e exercitar a nossa empatia. Se nós estamos aqui para não servir o outro, nós não temos então motivos para estar presentes no mundo, na vida, né? Nossa vida é para cuidar da gente, mas também é para cuidar do nosso próximo. Até a próxima, pessoal!